Fui à festa de revelação do sexo do bebê da minha irmã e ela me entregou o ultrassom, toda orgulhosa. Não é linda? Sou radiologista. Olhei aquela imagem e senti o sangue gelar. Chamei o marido dela de canto. A gente precisa conversar, agora. Aquilo ali não era um bebê. Lembro direitinho. Eram 14h47 de um sábado, quando minha irmã Emma me entregou o ultrassom, com o rosto radiante daquela felicidade que só grávida tem. E disse a frase que mudaria tudo. Não é linda? Tenho 17 anos de carreira. Sou especialista em diagnóstico por imagem, com foco em radiologia obstétrica e ginecológica. Já vi mais de 12.000 ultrassons. Leio essas imagens como quem lê uma placa na rua, sem nem pensar. Tudo automático. Mas o que vi naquele papel brilhoso me deixou gelada. O formato não batia, a posição não fazia sentido. A densidade era completamente esquisita. Aquilo que a Emma achava ser o perfil do bebê, aquele contorno fofinho da testa e do nariz que ela provavelmente já tinha acariciado 1000 vezes, não era perfil de bebê nenhum. Era outra coisa. Algo sólido, num lugar que não devia ter nada assim. Mas segurei a expressão, porque 15 anos dando notícia ruim, me ensinaram a esconder qualquer reação. Um olhar fora de hora pode acabar com uma pessoa. Perguntei, onde você fez esse exame, hein? Ela respondeu toda empolgada, sem imaginar o caos dentro de mim. Naquele lugar novo do shopping, Bundle of Joy Imaging. Sabe, eles fazem aquelas fotos em 3D, vídeo, pelúcia com o som do coração. Bem melhor que o consultório do Dr. Patterson. O ambiente é cheio de decoração de bebê. Servem até champanhe. Bom, cidra pra mim, claro. Não era hospital, nem consultório médico. Era uma boutique no shopping. Provavelmente com gente treinada em curso relâmpago e máquina de ultrassom comprada pela internet. Sorri elogiando a foto. Pedi licença pra ir ao banheiro. Fui atrás do Greg, o marido dela, que estava na cozinha, tomando uma cerveja escondido antes do grande momento do balão. Falei, a gente precisa conversar. Agora. Ele riu daquele jeito de sempre. O quê? Vai me dar bronca de novo por causa da dieta da Emma? Sei que ela comeu sushi semana passada. Um California Roll? Não vai. Cortei. Isso não é um bebê nesse ultrassom. Ele parou com a garrafa no ar, o rosto ficou branco, sem reação. Parecia até tela azul de computador. O quê? Puxei ele pra lavanderia e fechei a porta. O barulho da festa ainda vinha abafado pelas paredes. Mas ali parecia que o mundo tinha parado. Expliquei, tentando manter a voz firme, apesar do coração disparado. O que aparece na imagem é uma massa sólida. Bebê não é sólido, é basicamente líquido. Líquido amniótico, órgãos em formação, espaços. Isso aqui é denso, uniforme, não bate em nada. Tá no lugar errado, formato errado, densidade errada. Tudo errado. Greg se apoiou na máquina de lavar, completamente pálido. Mas ela sentiu o bebê mexer. Faz semanas que sente. Massas grandes podem dar sensação de movimento. Pressionam os órgãos, mexem com o intestino. Pra quem nunca engravidou, parece chute de bebê. Mas não é. É a massa mudando de lugar. Ele insistiu. Então o que é? Respondi. Não sei ao certo. Pode ser mioma, cisto dermoide, pode ser... Não consegui terminar. Não agora. Não sem certeza. O que eu sei é que a Emma precisa fazer um exame de verdade. Num hospital de verdade. Com equipamento decente e profissionais qualificados. Hoje à noite, não amanhã. Hoje. Greg olhou pra porta, de onde dava pra ouvir a Emma rindo alto. Feliz. Ela vai ficar devastada. Planejou tudo isso há meses. O quartinho já tá pronto. Fui direta. Ela vai estar viva. É isso que importa. Seja o que for, tem que tirar. Quanto antes soubermos o que é, maior a chance dela. Ele demorou um pouco pra absorver, mas era do tipo prático. Logo entrou em modo ação. O que a gente faz? Ela não vai querer sair da própria festa. A gente dá um jeito. Mas antes, ela merece ter esse momento. É dela. Não consegui terminar a frase, mas ele completou. Mesmo que seja o último momento feliz dela por um tempo. Voltamos pra festa. O quintal parecia um universo cor-de-rosa e azul, cheio de fitas, mesa transbordando de cupcakes com interrogação, petit four, bolo em formato de bode de bebê. No centro, o balão preto gigante, cheio de hélio e segredo, esperando pra explodir em confete rosa ou azul. 50 pessoas circulando, taças de espumante na mão, expectativa no ar. Nossos pais estavam lá, mãe chorando, pai fingindo que não estava emocionado. As amigas da faculdade, colegas de trabalho, vizinhos, todo mundo lá pra celebrar esse novo capítulo da vida da Emma, que na verdade, nem existia. Courtney, a melhor amiga dela, já meio alta depois de 3 taças de vinho, me pegou pelo braço. Não tá maravilhoso? Eu sabia que era menina. Falei pra Emma só pelo jeito dela carregar. Barriga baixa e redonda, típico de menina. Eu só queria gritar, sacudi-la e dizer, isso não é um bebê, é um tumor, para de falar besteira. Mas sorri e disse, a decoração ficou linda, né? Ajudei a escolher tudo. O tema é açúcar e tempero, sabe? Porque menina é feita de açúcar, tempero e tudo de bom. Ela respondeu. Embora, sinceramente, a Emma esteja meio impossível essas semanas. Deve ser hormônio. Ou a tal massa, pressionando tudo por dentro, provocando cansaço, mudança de humor, todos os sintomas que ela achava que eram da gravidez. De repente, a Emma apareceu do meu lado, tremendo de ansiedade. Chegou a hora. Todo mundo tá aqui. Prepara o celular pras fotos. Abri a câmera. Tentei parar de tremer. Greg, do outro lado do quintal, parecia alguém indo pro cadafalso, tentando sorrir no meio do medo. Emma e Greg ficaram juntos em frente ao balão. Ela de vestido branco com flores rosa e azul. Neutro até saber. Ela falou quando comprou. Ele com a camisa azul que ela escolheu a dedo. Pareciam perfeitos, felizes, apaixonados. Tudo mentira. Emma levantou o alfinete gigante e se virou para os convidados. Vamos lá, gente. Preparados pra descobrir se é uma princesinha ou um príncipe. 3! Gritou todo mundo animado. Eu devia interromper aquilo. 2! Eu devia falar alguma coisa. 1! Que Deus me perdoe. O balão estourou e uma chuva de confetes cor-de-rosa tomou conta de tudo. Eles caíam feito neve, grudando no cabelo, escorrendo pelos ombros, rodopiando até pousar delicadamente na grama. Todo mundo gritava, batia palma, comemorava. Emma desabou em lágrimas. Lágrimas de felicidade, mas também intensas, devastadoras, de cortar o coração. Ela se jogou nos braços do Greg e agarrou ele como se fosse a única coisa firme no mundo que, de repente, ficou macio e perfeito. É uma menina, soluçou. A gente vai ter uma menina. Fiquei parada olhando os confetes cor-de-rosa espalhados pela grama, sentindo meu coração se despedaçando em 1000 pedaços. 2 horas depois, inventei uma desculpa qualquer. Falei que tinha uma emergência familiar no hospital. Ironia, já que a verdadeira emergência estava bem ali a poucos metros de mim, abraçando a mãe e escolhendo cor pro quarto do bebê. Preciso que o Greg me leve, falei, levantando a taça de vinho. Bebi demais pra dirigir. Emma fez aquela carinha de pitona, igual fazia desde criança quando queria alguma coisa. Já vai embora? Nem cortamos o bolo ainda. Eu sei, desculpa. Te ligo amanhã. Promete? Ela me abraçou, a barriga encostando em mim. E ali eu sabia. Não era só uma barriguinha de grávida. Tinha algo muito mais grave crescendo ali. Obrigada por ter vindo. Sei que você tá cheia de coisa, mas foi muito importante
importante pra mim. Eu não perderia por nada, respondi. Mentira que parecia cinza na boca. Greg foi dirigindo em silêncio até o Mercy General Hospital. Já tinha ligado antes. Falado com a doutora Rachel Chen, chefe da imagem obstétrica, colega e amiga de anos. Expliquei tudo rapidinho, em termos técnicos mesmo, enquanto Emma ainda acenava do alpendre. Traz ela direto pra radiologia, a Rachel disse. Já vou deixar tudo pronto. Equipe de plantão. Se for o que você tá pensando, a cirurgia já fica engatilhada. No caminho, Emma mandou mensagem. Tá tudo bem? Vocês dois estavam tão sérios quando saíram. Greg apertava o volante tenso. O que eu digo pra ela? Diz que estamos indo buscar um remédio pra mim, que teve um erro na farmácia. Qualquer coisa que nos dê 20 minutos. Ele digitou com uma mão só. Tá tudo certo. A Sarah só precisou passar no hospital. Já já a gente volta. Te amo. Na hora apareceu aquela mensagem com 3 pontinhos. Depois. Tá bom. Não esquece que amanhã tem brunch com a sua mãe. Também te amo. O jeito como tudo parecia tão normal era de partir o coração. Quando chegamos, em menos de 20 minutos já estavam levando a Emma para dentro. Liguei pro Greg quando entramos no estacionamento. Pedi pra ele levar ela direto pro pronto-socorro e disse que encontrava com eles lá. Emma entrou já meio assustada, com aquele olhar perdido. O que tá acontecendo? Sarah, você tá bem? O Greg disse que você tava com dor no peito? Eu não tinha falado nada disso. Foi coisa do Greg, nervoso do jeito dele. Eu tô bem, respondi. Mas a gente precisa conversar. Podemos ir pra um lugar mais reservado? A doutora Chen já estava esperando numa sala de consulta, junto com o Dr. Marcus Webb, oncologista ginecológico que pedi pra ela chamar, só por precaução. Tomara que não precisasse, mas eu queria garantir todas as opções. Na hora que viu os médicos juntos, a Emma ficou com cara de pânico. O que tá acontecendo? Por que tem médico aqui? Emma, falei, pegando nas mãos dela, que estavam frias e tremendo. Tem alguma coisa errada. Eu preciso que você confie em mim agora e deixe eles fazerem um ultrassom, de verdade, com equipamento adequado. Mas eu já fiz, ela disse. O lugar onde você foi não é uma clínica médica. Eles não têm licença, não têm formação. E aquela imagem que te deram não é o que parece. O rosto dela se desfez. Como assim? Quero dizer que talvez não tenha um bebê, hein? Talvez seja outra coisa. E a gente precisa saber agora, pra poder te ajudar. Greg chorava quietinho atrás dela, lágrimas escorrendo enquanto ele segurava nos ombros da esposa. Emma olhou pra mim, pros médicos, pro Greg e de volta pra mim. Você acha que eu não tô grávida? Acho que você precisa ter certeza. Com exame de verdade. Por favor. Ela aceitou. Doutora. Chen fez o ultrassom pessoalmente. 30 anos de experiência guiando o aparelho na barriga da Emma, enquanto eu assistia da porta. A imagem apareceu na tela, e eu vi o rosto da Rachel mudar. Por um segundo, ela perdeu a postura neutra antes de se recompor e sair pra chamar o Dr. Webb. A massa era do tamanho de um melão, sólida, densa, inconfundível, crescendo do ovário esquerdo como um planeta sombrio. Não era um bebê. Nunca foi. Emma ficou encarando a tela, tentando achar ali alguma coisa familiar. Cadê o batimento? Por que não consigo ouvir? Quando fui naquela Bundle of Joy, eles deixaram eu escutar. Era 142 batidas por minuto. O Dr. Webb se aproximou com aquele jeito calmo de quem já deu essa notícia 1000 vezes. Emma, não tem batimento. O que colocaram pra você ouvir provavelmente era uma gravação. Ou talvez o som do fluxo sanguíneo de uma massa grande. Você não está grávida. Você tem um tumor no ovário e ele precisa ser retirado o quanto antes. Emma levou a mão até a barriga, naquela parte que ela vinha acariciando, conversando, colocando música há meses. Mas eu sentia ela mexer, sentia ela chutar. Isso era o tumor pressionando seus órgãos, explicou o Dr. Webb. Conforme crescia, foi empurrando seu intestino, sua bexiga, e esses movimentos davam sensação parecida com a de um bebê se mexendo. Sinto muito. Ela me olhou, olhou pro Greg, voltou pra tela em branco onde deveria estar o bebê. Você sabia, murmurou. Na festa, quando você viu a foto, você já sabia. Assenti, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Eu suspeitava, mas só tive certeza agora. Por que não me contou? Por que deixou eu fazer o chá de revelação? Todo mundo comemorando. Porque você merecia aquelas últimas horas de felicidade. E porque eu precisava ter certeza. Não podia acabar com seu mundo sem saber direito. Eu precisava ter certeza. Emma apertou minha mão com tanta força que achei que ia quebrar meus dedos. Não é justo. Chorava. Não é justo. Eu fiz tudo certo. Tomei as vitaminas, parei de tomar café, pintei o quarto de amarelo porque disseram que era bom pro cérebro do bebê. Eu fiz tudo certo e não tem bebê. Nunca teve. Eu abracei ela enquanto ela chorava. Depois Greg abraçou nós duas. Doutora Chen registrou tudo em silêncio. E o Dr. Webb foi marcar a cirurgia, que ficou agendada pra manhã seguinte. No domingo, às 7h34 da manhã, minha irmã passou por uma cirurgia para retirar um tumor do tamanho de um pequeno melão da barriga. A doutora Sarah Martinez, oncologista cirúrgica com 18 anos de experiência e mãos incrivelmente firmes, comandou o procedimento enquanto eu e Greg nos revezávamos na sala de espera, tentando manter a calma. O resultado da biópsia saiu na terça. Benigno. Era um teratoma cístico maduro, conhecido como cisto dermoide, que continha tecidos como cabelo, dentes e material sebáceo. Grotesco, mas inofensivo. Não representava mais risco de vida agora que tinha sido removido. Emma iria se recuperar completamente. O ovário foi preservado, assim como sua fertilidade, mas havia algo que não poderia ser restaurado. Nenhuma cirurgia seria capaz de devolver. Os primeiros dias foram os piores. Emma não queria comer, não falava, mal saía da cama para ir ao banheiro. Greg tirou licença do trabalho para ficar ao lado dela, enquanto eu resolvia tudo com a equipe médica. A terapeuta dela, doutora Amanda Foster, especialista em luto perinatal e traumas reprodutivos, foi nos visitar 3 vezes naquela semana. Isso é luto. Ela me explicou na cozinha enquanto Emma dormia no andar de cima. Luto de verdade, profundo. Ela está sofrendo pela perda de uma criança que nunca existiu, mas que era real para ela. O bebê tinha nome, tinha um quarto, tinha um futuro. Agora tudo isso acabou. Ela vai conseguir superar? Com o tempo, com o apoio, com o cuidado certo, sim. Mas esse tipo de perda é complicado porque não tem corpo, não tem funeral. O mundo não reconhece o luto de uma gravidez que não chegou a ser. Ela vai precisar de gente que valide o que está sentindo. Fiquei por lá 2 semanas dormindo no quarto de hóspedes e preparando refeições que Emma mal conseguia tocar. Atendi ligações de parentes confusos que tinham ido ao chá revelação e não entendiam nada. Mas ela estava grávida, minha mãe insistia. A gente viu o ultrassom, ouviu o coraçãozinho batendo. Você ouviu o que quiseram que você ouvisse, mãe. Não era de verdade. Como isso é possível? Como um lugar desses pode mentir desse jeito? Essa dúvida não saía da minha cabeça. Como alguém podia pegar $40 de uma mãe cheia de sonhos e transformar isso numa fantasia disfarçada de exame médico?
3 semanas depois da cirurgia da Emma, resolvi investigar. Comecei a pesquisar. A Bundle of Joy Imaging funcionava havia 18 meses numa salinha de shopping, entre um salão de unhas e uma assistência técnica. O site era bonito, tinha cara de coisa séria. Imagens em 4D, 5D, chá revelação, tudo a partir de $59. Ouça o coração do seu bebê e leve pra casa dentro de um ursinho de pelúcia. Nenhuma menção a médicos, a credenciais, a responsabilidade. Só fotos genéricas de grávidas sorrindo e promessas de memórias inesquecíveis. Liguei para o Conselho de Medicina do Arizona e conversei com James Harrison, um fiscal que há 15 anos investiga clínicas sem licença. A gente conhece esses lugares, ele disse. Aparecem o tempo inteiro. Se vendem como ultrassom de entretenimento, que tecnicamente não exige licença. Mas quando começam a falar de saúde fetal, sexo do bebê, posição, aí já estão exercendo medicina sem permissão, o que é proibido. Vocês podem fechar um lugar desses? Precisamos de denúncias, provas, relatos de quem foi prejudicado. Eu tinha tudo isso, mas queria ir além de uma simples denúncia. Queria entender quantas famílias já tinham sido enganadas pela Bundle of Joy. Então fui atrás. As redes sociais ajudaram. Achei a página deles no Facebook. Nota quase máxima, centenas de avaliações positivas. Incrível. Muito melhor que no consultório do meu médico. Vale cada centavo ver o rostinho do meu bebê. Só que, no meio dos elogios, apareciam reclamações, dúvidas, desabafos. Uma mulher chamada Melissa Santos escreveu. Disseram que eu teria um menino com 16 semanas. Meu médico garantiu que é menina. Agora tem um quarto cheio de roupas azuis. Outra, Patrícia Ortiz. Falaram que estava tudo perfeito. Uma semana depois, meu obstetra detectou um grave problema no coração, que eles deveriam ter visto. Um homem, David Kim. Minha esposa foi lá 3 vezes. Nunca apontaram nada errado. Perdemos nosso bebê com 24 semanas. A autópsia mostrou problemas visíveis no ultrassom. Entrei em contato com todos eles. Me apresentei como radiologista da família, preocupada, tentando reunir informações sobre práticas suspeitas, e perguntei se topariam compartilhar suas experiências. Em uma semana, 17 pessoas responderam. Os relatos eram de cortar o coração. Amanda Chen, 31 anos, ouviu que esperava gêmeos saudáveis. Um deles, na verdade, era um saco gestacional vazio, sem bebê. Só descobriu com 20 semanas, quando nasceu apenas um. Marcos e Lisa Rodrigues foram avisados de que teriam uma menina saudável com 13 semanas. O bebê, na verdade, era um menino com graves anomalias genéticas. Não tiveram chance de se preparar ou tomar decisões informadas. Jennifer Walsh, 28 anos, ouviu que tudo estava perfeito. O bebê tinha anencefalia, condição em que o cérebro e o crânio não se desenvolvem. Só descobriu no ultrassom morfológico, 20 semanas depois, num centro médico de verdade. Se eu tivesse sabido antes, ela me contou pelo telefone, a voz embargada, poderia ter interrompido a gestação de forma digna. Em vez disso, carreguei meu filho por mais 4 meses sabendo que ele morreria ao nascer. E ainda tinha Sarah Blackwell, 24 anos, primeira gravidez. A Bundle of Joy disse que estava tudo certo. O médico dela confirmou a gestação, mas ainda não tinha feito exames detalhados. Ela estava só com 11 semanas. Ninguém percebeu, porque ninguém treinado olhou, que a gravidez era ectópica. O embrião estava na trompa, não no útero. A trompa rompeu com 13 semanas. Ela quase morreu de hemorragia em casa. Uma cirurgia de emergência salvou sua vida, mas ela perdeu a trompa e parte da fertilidade para sempre. Eles poderiam ter visto, me disse a doutora Rachel Chen quando mostrei toda a documentação. Gravidez ectópica aparece no ultrassom, se você sabe o que procurar, mas essas pessoas não sabem. Foram treinadas só para buscar ângulos bonitinhos e pistas do sexo, não para identificar problemas. Reuni tudo e levei ao James Harrison, do Conselho Estadual. Reuni depoimentos impressos, prontuários das famílias que aceitaram colaborar e capturas de tela do marketing da Bundle of Joy. Aquele material todo prometendo checar a saúde do bebê e garantir que estava tudo certo. Levei comigo a Victoria Stern, repórter do Canal 7, especialista em denúncias de fraudes na área da saúde há mais de uma década, famosa por derrubar gente perigosa do ramo. E também minha advogada, Catherine Park, referência em casos de erro médico, com 23 anos de experiência, e já preparando processos civis para as famílias prejudicadas. Isso aqui já basta, avaliou Harrison depois de examinar tudo. Podemos fechar o local imediatamente e encaminhar o caso criminal para o promotor do condado. Quero estar presente quando vocês fecharem o lugar, insisti. Quero ver com meus próprios olhos. Isso não é comum, respondeu ele. Mas minha irmã quase morreu porque entregaram para ela uma foto de um tumor dizendo que era um bebê. Quero ver isso acontecer. Ele trocou olhares com a Victoria, que já notava tudo. Depois com a Catherine, que confirmou com um gesto discreto. E por fim voltou para mim. Tudo bem. Sexta-feira de manhã, às 8. Só peço para não trazerem câmeras até garantirmos que está tudo seguro. A dona da Bundle of Joy Imaging era Brenda Holloway, 53 anos, ex-assistente médica, que perdeu o registro há 8 anos por falsificação de prontuários. Comprou um ultrassom usado no eBay por $4.700 e alugou uma sala num centro comercial por $1.200 por mês. Tudo somando menos de $10.000 de investimento inicial. Em 1 ano e meio de funcionamento, fez mais de 2.400 exames, cobrando em média $85 cada um, faturando mais de $200.000 fingindo ser profissional de saúde. Na sexta-feira, quando chegamos, eu, Victoria e a equipe de filmagem esperando do lado de fora como combinado, 2 fiscais do Conselho Estadual e um delegado do xerife já estavam na retaguarda. Brenda preparava o espaço para o dia. Paredes cor-de-rosa, ursos de pelúcia nas prateleiras, uma parede cheia de fotos de recém-nascidos sorrindo. Fotos que claramente não poderiam ter sido tiradas ali de forma ética. Posso ajudar? Perguntou ela, mas o sorriso sumiu ao enxergar os crachás e os papéis oficiais. James Harrison se adiantou. Brenda Holloway, estou lhe entregando uma ordem de interdição do Conselho Estadual de Medicina do Arizona. Você também está sendo formalmente intimada pelo Ministério Público do Condado de Maricopa. O estabelecimento está fechado a partir de agora, durante a investigação. O rosto dela esbranquiçou. Isso aqui é só entretenimento. Não estou praticando medicina. Nunca afirmei. Você disse à minha irmã que ela teria uma menina saudável. Interrompi. Tocou uma gravação de batimentos cardíacos e cobrou $40 por uma foto de um tumor, que poderia ter matado minha irmã se ela não tivesse um radiologista na família. Os olhos de Brenda passavam de um para outro, aflita. Não sei do que estão falando. Eu nunca... Temos 17 famílias dispostas a testemunhar, afirmou Catherine, mostrando uma pasta cheia de documentos. 4 têm prontuários médicos provando que seus exames deveriam ter detectado condições graves e não detectaram.
Duas têm provas de danos diretos causados pelo erro. E uma tem uma gravação clara em que você afirma que o bebê está perfeito, quando na verdade se tratava de uma gestação ectópica. A gravação foi feita por Sarah Blackwell, que registrou o retorno sem Brenda saber. E no Arizona, gravação unilateral é válida. Brenda reagiu imediatamente. Quero um advogado. Não falo mais nada sem advogado. Esse é seu direito, respondeu Harrison. Mas o local está fechado a partir de agora. Se tentar continuar operando, enfrentará novas acusações. Só depois da confirmação de que tudo estava seguro, é que Victoria e sua equipe entraram para filmar. A parede dos bebês, os ursos, os equipamentos médicos sendo usados por quem não tinha nenhuma formação na área. Fui entrevistada na frente das câmeras. O que você acha que as pessoas precisam saber sobre lugares assim? Victoria me perguntou. Quero que entendam que ultrassom não é entretenimento. Respondi. É medicina. Quando pessoas sem qualificação fingem ser profissionais de saúde, vidas são colocadas em risco. Minha irmã teve sorte, porque eu consegui descobrir a tempo de evitar o pior. Outras famílias não tiveram a mesma sorte. A reportagem foi ao ar na sexta seguinte, às 6 da tarde. Começando assim, um centro de imagens prometia fotos de bebês para futuras mães. Mas um médico local alerta que o que foi feito ali era muito mais perigoso. Victoria fez um trabalho impecável. Entrevistou 4 famílias ao vivo. Conseguiu declarações do Conselho Estadual de Medicina. Rastreou ex-funcionários que confirmaram que Brenda não tinha preparo nenhum. E, por vezes, simplesmente inventava informações quando não conseguia entender o que via no ultrassom. A matéria viralizou primeiro na região, depois ganhou o país. Outros jornalistas começaram a investigar estabelecimentos parecidos em vários estados. Em 3 semanas, uma equipe do Wall Street Journal publicou uma grande reportagem sobre o mercado de ultrassom de lembrança e o total descontrole desse setor. Quando Brenda Holloway foi a julgamento, respondia por 14 acusações de exercício ilegal da medicina, 3 de fraude e uma de exposição imprudente ao perigo. A promotora era Jennifer Martinez, promotora adjunta do condado. 12 anos dedicados à defesa do consumidor, que fez o discurso final. A ré não vendia entretenimento. Ela vendia mentiras, cobrou de famílias esperançosas e disse o que elas queriam ouvir, sem nenhuma condição de identificar problemas ocultos nas imagens. Quando esses problemas apareceram, tumores, gravidezes ectópicas, anomalias fatais, só agora as consequências chegaram. O advogado de defesa tentou argumentar que a Bundle of Joy era igual a uma leitura de tarô ou quiromancia, só entretenimento. Ninguém levaria aquilo como diagnóstico. O júri não aceitou. Depois de 4 horas, voltaram com veredictos de culpa em todas as acusações. Brenda Holloway foi condenada a 4 anos de prisão estadual, indenização para as famílias e proibição definitiva de atuar em qualquer área ligada à saúde. Emma depôs no tribunal. Eu acompanhei tudo da plateia e vi minha irmã explicar para o juiz como é viver acreditando que espera um filho, preparar tudo para aquele bebê, amar o bebê, e então descobrir que ele nunca existiu. Eu já tinha escolhido os nomes, ela disse, com a voz firme mesmo com as lágrimas caindo. Já tinha pintado o quarto do bebê. Eu conversava com a minha barriga todas as noites antes de dormir, contando para aquele bebê tudo o que eu sonhava para ela, tudo o que queria oferecer. E então, de repente, descobri que ela nunca existiu, que eu estava sofrendo por algo que não era real, amando um vazio. Ela encarou Brenda. Você me tirou $40 e me deu uma ilusão. E quando essa ilusão desmoronou, eu precisei reconstruir tudo o que eu entendia por realidade. Tive que chorar por uma filha que nunca existiu, ao mesmo tempo em que me recuperava da cirurgia para retirar aquilo que de fato estava dentro de mim. Tive que ver meu marido se acabar de chorar por um bebê que nunca viria ao mundo, só porque você decidiu lucrar fingindo ser quem não era. O silêncio tomou conta da sala. O pior, Emma continuou, é que, no começo, eu mesma me culpei. Achei que deveria ter percebido, que uma mãe de verdade sentiria que algo estava errado. Foram meses de terapia até eu aceitar que não fui eu quem falhou. Foi você. Você decepcionou a mim e a todas as famílias que estão aqui presentes. Depois de tudo, Emma passou por Brenda sem encará-la, mas parou ao meu lado na plateia. Obrigada, ela sussurrou, por enxergar aquilo que eu não conseguia ver, por ter salvo minha vida. É pra isso que servem as irmãs. 6 meses depois do julgamento, recebi um convite para ir à casa da Emma e do Greg. Mais uma festa, outro quintal cheio de gente. Mas dessa vez, a decoração era outra. Nada de fitas cor-de-rosa ou azul, nenhum balão de revelação de gênero, só flores amarelas e brancas, amigos e família reunidos. E uma mesa com um bolinho onde estava escrito: Bem-vinda ao lar. Emma me recebeu na porta, com um ar saudável que eu não via fazia 1 ano, as bochechas coradas e um brilho novo no olhar. Temos novidades, ela disse, puxando-me para dentro. Na sala, Greg estava com um pacotinho enrolado num cobertor amarelo, fazendo aqueles barulhinhos típicos de recém-nascido, meio indeciso se queria ou não participar do mundo. Essa é a Sophie, Emma anunciou com a voz embargada. Ela tem 3 semanas. Finalizamos a adoção ontem. Olhei para o bebê, para o rosto da Emma, agora iluminado por uma alegria verdadeira, e para Greg, chorando de novo, mas dessa vez de felicidade, lágrimas sinceras. Vocês não me contaram que estavam adotando. Queríamos esperar até ser oficial. Depois de tudo o que passamos, não aguentaríamos mais nenhuma incerteza. Emma pegou Sophie do Greg e a aconchegou no colo. A Dra. Foster falou que talvez fosse difícil criar um vínculo por causa do trauma, que eu poderia sentir para sempre que algo faltava. Mas quando segurei ela pela primeira vez, tive certeza. Ela era nossa. Sempre foi para ser nossa. Vi minha irmã abraçar a filha, dessa vez uma filha de verdade, não fruto de uma fantasia ou de uma mentira. E senti algo que há muito tempo não sentia: esperança.